e milhares de pessoas dentro de ônibus e levado, né, ali silenciosamente, enganados, como disse aquele general, né? Mas, enfim, o Lula está sendo abandonado, né? Alguns governadores aí disseram que não irão, principalmente governadores do Sul e do Sudeste, falaram que não vão participar deste evento. E na minha humilde opinião, esse evento fere tudo que se diz assim de moral, né? Não tem moral nenhuma para fazer um evento como esse, sendo que pessoas estão presas ali injustamente. Agora eu quero saber da minha amiga Samantha. Samantha, este evento que o Lula está fazendo seria um evento político? Pode um evento político em ano de eleição? É com certeza um evento político. Nada que políticos fazem deixa de ser político. Tudo que a gente sempre tem que ter em mente. Tudo que um político faz é político. Pode até não parecer, mas é. Mas é um evento que a gente sabe que no início do ano, do primeiro ano do Lula, ele ganhou o 8 de janeiro de presente. A verdade é que ele ganhou essa comoção que foi causada pelo 8 de janeiro, que foi uma comoção que foi preparada, ela foi o tempo todo fomentada pela velha imprensa, e durante todo esse ano que passou, do ano de 2023, a gente viu o 8 de janeiro sendo com uma pauta reaquecida. A gente via toda hora o Flávio Dino falando sobre o 8 de janeiro, a gente via a presidente do PT falando sobre o 8 de janeiro, a gente viu uma CPI do 8 de janeiro, porque é bom a gente lembrar, a gente costuma nós temos uma tendência, né, que todos são de direita, então nós temos uma tendência a ouvir muito o que os parlamentares de direita estavam dizendo durante a CPI, mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado que estava ouvindo os parlamentares de esquerda. E o que acontece com esse evento? Esse evento vem para reaquecer essa narrativa. O Lula precisa desse antagonismo com o bolsonarismo, porque se ele não tiver esse antagonismo, então por isso ele requenta a pauta toda hora, e ele tem a ajuda dos congressistas que estão ao lado dele, ele tem a ajuda da opinião pública, que está toda com ele. A gente vê os grandes veículos estão todos com o Lula. Então, eles estão reaquecendo a pauta. É um evento político, sim. E a gente vê também como a população, já que os grandes meios de comunicação, os mais antigos, por assim dizer, como eles se posicionaram sem ouvir o contraditório, sem ouvir o opositor, sem ouvir nada, eles já se posicionaram desde o início sobre essas questões que ocorreram no 8 de janeiro e os atos que decorreram dessa data. Então, acaba que esse ato é para reaquecer a pauta, para as pessoas que estão esquecendo, porque assim, vamos combinar, a pessoa lá no dia a dia, ela não está lembrando de 8 de janeiro, não, gente. A pessoa lá na comunidade, na favela, ela não lembra, não quer saber. Então, o Lula precisa aquecer essa pauta de novo. Tem que botar na panelinha, ligar o fogo e dizer que ele está lutando contra uma direita extremista, contra uma direita bolsonarista. Porque se o Lula não fizer isso, o Lula vai ter que trabalhar. Sabe? Eu acho que não está nos planos do Lula trabalhar. Então, ele prefere se ater a esses factoides, ele prefere se ater a essa rivalidade que é muito boa para ele, para poder estar o tempo todo na mídia, apoiado pela mídia, dentro de uma pauta que não interessa mais a ninguém da população. E aqui eu faço um parênteses, é óbvio que as famílias das pessoas que estão lá, como já falamos aqui, eles estão interessados em resolver o problema. Vândalo, tem que pagar pelo que fez, mas tem muita gente lá que já era para estar solta, né? Então, tem que fazer esse parênteses. Isso incomoda grande parte da população, essa injustiça, o povo não gosta de injustiça, mas no final das contas, a pessoa vai consumir, né, o que a Globo vai colocar, o que o Estadão vai colocar. Gente, assim, eu sou do Piauí. Outro dia eu estava andando lá pelo Piauí, numa cidade, e passei por uma cidadezinha pequenininha e estava todo mundo ligado na Globo, entendeu? Então, quando sai na Rede Globo
que vai ter esse ato do 8 de janeiro, não sei o quê, porque os extremistas, os terroristas, isso de tudo que é lado, as pessoas acabam comprando essa narrativa, pessoas que estão desatentas, né, a tudo que vem acontecendo no país. Então, o Lula precisa reaquecer isso, porque ele precisa. Se ele não reaquecer isso, ele vai ter que trabalhar. Opa, perfeito, minha amiga. É isso mesmo. O pobre, como você disse aí, né? A pessoa da periferia, ela não está se importando com o 8 de janeiro, né? Ela quer, na verdade, a picanha e a cerveja prometida, né? Isso também não? Não, eu acredito que não. A pessoa quer pagar as suas contas, a pessoa quer trabalhar, a pessoa está preocupada em sustentar a sua família, ela não quer saber de um evento que lembra uma coisa, vamos dizer, uma coisa trágica. Eu não sei qual tipo de comemoração que eles querem fazer nesse dia, tá? E passando para o meu amigo Diogo Forjaz agora. Diogão, nós sabemos aí, né? Um passarinho me contou que um certo ministro, que é protagonista em toda essa história aí, ele vai discursar nesse dia. E eu queria saber de você, a sua análise, qual é o intuito desse rapaz, né, desse juiz aí, desse magnânimo, supremo, intocável, discursar nesse dia tão, que lembra um episódio tão fatídico e triste para os nossos dias. Olha, eu vou já de antemão pedir desculpas caso eu tenha alguma intercorrência. Minha conexão está bem ruim aqui. À noite é difícil de acontecer, mas hoje aconteceu. O que a gente vê, Mário, de forma articulada e conectada, seguindo o padrão da Mind, que agora eles estão tentando deixar em segundo plano, de plano do marketing do mal, é o padrão, o modus operandi do marketing do mal. É disso que trata. Veja que essa entrevista que o ministro Alexandre de Moraes deu à revista Veja, por exemplo, é evidente que isso não foi planejado ontem. No dia 4 de janeiro vem a entrevista do ministro sobre o dia 8 de janeiro, para o qual haverá no 8 de janeiro uma lembrança sobre o que aconteceu há um ano atrás. Então há uma tentativa de construção. Isso passa pela velha mídia, o que eu chamo de mídia múltipla de redação única, é uma redação que determina o que todas vão fazer. Já estão no modelo 2.0, cada veículo escolhe um fragmento da realidade para se construir uma percepção, embora isso não seja muito efetivo, né? E é mais ou menos o mesmo padrão que seguia, segundo constam nas informações, a Mind, né? Os agenciados da Mind publicavam mais ou menos o mesmo horário, abordavam os mesmos temas, davam o mesmo tom. Então, o que a gente está vendo com relação a esse 8 de janeiro é exatamente essa mesma estrutura. Agora, quando eu digo que não é tão efetiva, é porque eu me questiono muito sobre a proporção dos desavisados. Porque a gente não consegue encontrar esses desavisados, por exemplo, no consumo. Todas as empresas que se associam à esquerda quase vão à falência. A BIS teve impacto nas ações por causa da propaganda com o Felipe Neto. A gente vê a Magalu em um efeito que ganhou nome, efeito Magalu. Está amargando horrores, está buscando alguém para o carnezinho gostoso. A gente não vê aonde ele passa na rua nenhum tipo de apelo. Quer dizer, os 60 milhões de votos do Lula, a gente vê na urna, nas pesquisas e nos discursos dos poderosos. É difícil encontrar em qualquer outro lugar. Então, eu sei, claro, não estou contrariando o que a Samantha falou, porque ela tem razão. A Globo, infelizmente, está no país inteiro. Mas a proporção desse impacto não é tão grande, no meu entendimento. Então, eles fazem esse tipo de marketing do mal para criar uma percepção institucional. Não é para nós que eles constroem isso. Não é o que querem convencer. Eles querem ter o registro formal para que as instituições reconheçam. Veja que quem cita a velha mídia são os meritíssimos do STF, são os deputados de centro-esquerda ou de centro. Essas são as figuras que se alimentam desta matéria-prima produzida pelo marketing do mal, seja ele via Mind da vida, pela internet, seja pela velha mídia. Quando eu vejo discursos de membros nas instituições, como é o caso da entrevista do ministro Alexandre de Moraes, entoando essa mesma construção retórica e com uma série de fragilidades lógicas claríssimas. Quer dizer, ele fala ali que um grupo de 200 pessoas de balaclava, de preto, quebraram tudo. Ok, mas tem 1.600, 1.400 processadas? E se são só 200, como é que fica? De um plano que algumas pessoas teriam feito para assassiná-lo. Bom, mas se são algumas pessoas, por que todas
respondem. Então tem uma série de incoerências. Estar na porta do quartel seria crime, né? Quem estava na porta do quartel cometeu um crime. Ok, então houve prevaricação, afinal, essas pessoas ficaram lá por 70 dias sem que o STF fizesse absolutamente nada a respeito. E quando fez, fez por ofício, portanto, sem ser provocado. Poderia ter feito antes. Então, das duas, uma, ou não era crime ou prevaricou. Então, o que esperar de um discurso né, no evento do dia 8? Parecido com os elementos absolutamente retóricos, sem embasamento factual jurídico, que ele trouxe na entrevista para a Veja. E que coadunam com toda a narrativa que a imprensa divulga durante o ano todo, sem ter qualquer eco. Quer dizer, apesar dos esforços da Mind, apesar dos esforços da velha mídia, eles têm aquele núcleo, aquele pequeno núcleo que replica o que eles falam, um pequeno núcleo muito barulhento, sobretudo na internet, e que a gente não consegue materializar. Enfim, é o marketing do mal. Tudo que eles precisam é criar uma percepção de normalização do que foi feito. E acho que esse é o grande objetivo. Inclusive, o tom do ministro na entrevista, que deve ser o do discurso, foi de que tudo foi feito dentro dos limites do STF, tudo foi feito dentro da lei, e tralalá. Veja que a pena poderia ser de 50 anos, foi 17. Então, aquela coisa da janela de Overton. Você traz o muito absurdo e o absurdo fica um pouco mais aceitável. Acho que a proposta é essa, para uma pacificação institucional para o povo a esta altura do campeonato. Me parece que a Samantha quer falar algo, mas só um minuto, Samantha, eu vou passar primeiro para o doutor, que ele tinha me pedido antes. Doutor, o senhor quer complementar com alguma coisa? Aí depois eu passo na sequência para a Samantha. Perfeito. Na verdade, eu acabo de ficar sabendo, por exemplo, né, aqui para dar razão ao que o Diogo acabou de falar, que a direita ela atua de forma silenciosa e acaba demonstrando o seu poder, apesar de tudo isso que a gente viu ser descortinado agora, nesse caso da Mindate, da Choquei, etc., de todos aqueles mais de 400 perfis, que o curso do Ítalo Marcilli, por exemplo, flopou. Ele que colocava milhares de pessoas ali ao vivo, colocou 300 pessoas, então parece até que vai cancelar a turma. Olha que notícia bacana, isso mostra a nossa força. Mas, por outro lado, eu não sou um crítico da oposição, muito ao contrário, eu estive lá, acompanhei esses 10 meses, eventualmente encontro alguns deles aqui na bancada, ou na bancada de outros programas, e sempre elogio a atuação de todos eles. Agora, nessa questão da lista aí de 30 senadores que nós nos referimos na primeira matéria, eu vou dizer aqui, sem medo de errar, que a gente precisa um pouco mais do que uma nota em nome e em defesa da democracia. Se a gente não quiser ter uma democracia relativizada, que é o que nós temos hoje, né? A meu ver, nós não temos democracia nenhuma já há bastante tempo. Agora, se esses congressistas não entenderem que é preciso, como diria Nelson Rodrigues, que nós tenhamos a audácia dos cafajestes, não precisamos sê-los. Mas basta termos a audácia deles. Nós não venceremos essa guerra, porque ficar só no WhatsApp postando coisas sem saber sequer de onde ele veio, aí a gente não vai fazer diferença nenhuma. Perfeito, doutor. Samantha, quer acrescentar algo? Queria acrescentar agora, imediato, a sua fala, doutor. É o seguinte, concordo demais com o que o senhor disse. Eu acho que o que acusam a direita de fazer é exatamente o que ela não está fazendo. É se organizar. A direita ainda não está organizada. E é um fato. E ela não é desorganizada só nas redes sociais. Ela é desorganizada também no Congresso Nacional. O Congresso Nacional, a gente tem que fazer esse recorte, não é maioria. Mas o fato de não ser maioria deveria ser um alerta para dizer, opa, como é que seremos maioria? O que será que esses parlamentares agora estão fazendo? Porque assim, gente, uma coisa somos nós, outra coisa são eles. Eles têm benefícios que nós não temos. Eles têm poder, têm imunidade que nós não temos. Então, eles têm uma verba parlamentar, eles têm verba para poder viajar pelos estados. Será que todos eles estão construindo líderes de direita em suas respectivas regiões? Não sei. Alguns que eu acompanho de perto, eu não vejo isso. Simplesmente eu não vejo isso. Então, falta essa organização da direita, inclusive nas redes sociais. Infelizmente, eu digo assim, infelizmente, isso que estão nos acusando de sermos organizados, isso não existe. Isso não existe. A esquerda, a direita ainda
atua muito com o fígado, com o coração e se deixa levar por algumas bobagens, até que não deveriam estar em pauta. Tem outras prioridades que deveriam estar em pauta. Agora, a respeito... Obrigada. Agora, a respeito da fala do Diogo, você falou que eles não conseguem materializar. Eu não concordo com isso. Eu acho que eles materializam muito. Quando existe uma organização da My David, quando existe uma organização que eles pediram, eles organizaram, se pediram. Por quê? Para os jovens tirarem o título de eleitor. O Lula tinha em mãos pesquisas de opinião pública para o consumo interno dele, a sua equipe dele no período da eleição, e disse, olha, você é muito forte entre os jovens. Então, eles se organizam e milhões de jovens tiram o título de eleitor. Então, eles conseguem esse tipo de materialização. Eu não acho que a gente deva pegar alguns exemplos. Fulano flopou. Gente, eu falo muito, eu não sei se vocês acompanham muito, sobre o boicote. Quando você começa a pesquisar empresas, grandes marcas, e como elas se relacionam na política, e por isso delas contratarem apenas pessoas lulistas, artistas e celebridades lulistas, a gente entende, a gente começa a ver, por exemplo, que o Bolsonaro não tinha nem chance. O Bolsonaro não tinha nem chance. Sabe, a gente vê, por exemplo, uma AMPM daquela que contrata o Fábio Pochá. O Fábio Pochá, que é um lulista, é a AMPM, que é a loja de reis de conveniência que foi comprada pela Ipiranga. A Ipiranga que foi comprada por um grupo maior. Esse grupo maior que é ligado à Braskem, que é ligado à Odebrecht. Está tudo relacionado. Isso não é teoria da conspiração. Eles se juntam, se fortalecem, ganham. Óbvio que a Braskem ganha muito mais que o Fábio Pochá. Mas assim, eles conseguem materializar isso muito bem. E esse é o grande perigo deles. Eles são terríveis. Samantha, quando eu falei sobre materializar, só para pontuar, eu me referi a materializar em massa, em votos, em pessoas. Os eleitores na faixa dos 16 anos, por exemplo, representam próximo de 8 milhões de pessoas, mais ou menos. Quer dizer, num universo de 140 milhões de votos. Então, eu sei que isso, não estou dizendo que não é representativo. Só estou dizendo que para os 60... no segundo turno. Só digo que para os 60 milhões de votos que o Lula teve, por exemplo, os jovens são ativos digitalmente, por exemplo. E ele não tem nenhum tipo de engajamento digital representativo. Então, o que eu digo é o seguinte, eu não consigo identificar nas múltiplas faces da realidade, fora dos relatórios e das pesquisas, a materialização em votos desses movimentos. Mas eu não me referi à materialização de recursos, de influência e de aparato institucional, porque isso eles têm domínio absoluto, isso é indiscutível. Eu me referia a materializar os votos. Eu sei que eles existem, evidentemente, num país com tantos votos como nós temos, mas proporcionalmente, jamais a ponto de representar o que nós vimos, no meu entendimento, nas urnas, eu não consigo achar nas ruas. Foi nesse sentido que eu quis trazer, e não de que a Globo não influencia, ou que eles não têm no poder. Nordeste, Materializar no sentido de materializar Nordeste, votos. Eu, particularmente, não consigo achar na realidade. Eu estive em Salvador recentemente, você anda nas ruas, assim, para mim foi inacreditável. Estive em Salvador 2 vezes, de outubro e novembro, e eu fiquei chocada. Porque assim, no Nordeste eu sou piauiense, ando muito no Piauí, óbvio, estou nesse momento em Brasília, mas você fica chocado. As pessoas ainda são alucinadas pelo Lula no Nordeste. E eu não estou falando do interior da Bahia, como exemplo. Não estou falando do interior do Piauí, estou falando da capital Teresina e da capital Salvador. As pessoas falam, gente. Elas chegam para mim, aí vai puxar uma conversa e tal. Nem me vinha falar, não, do meu painho. É desse jeito, é nesse nível. Perfeito, perfeito. Acho que a nossa audiência, como é qualificadíssima, entendeu certamente a discordância de um do outro, e a gente acaba chegando, né, no meio que a gente tem que chegar, na finalidade, que é a organização da direita, como a Samantha bem falou. E eu concordo, viu, Samantha, mas me permite, eu concordo com você, viu, eu sei que tem regiões, inclusive, que o Lula realmente tem votos, eu não estou negando isso, não. Só digo que em termos de proporção nacional, é sobre isso que eu me referia. Eu caí a conexão, perdão, e aí...
Mas eu não estou discordando de você não, viu, Samantha? Só na proporção geral, consegue materializar isso, eu não consigo enxergar isso em lugar nenhum, assim, proporcionalmente falando. Me permita só jogar mais um pouquinho de lenha nessa fogueira aqui, que tá maravilhosa essa bancada hoje. Antes do nosso querido doutor Caivano ter que sair, ele vai ter que se retirar aí. Eu precisaria que ele comentasse só uma coisinha aqui. Teve uma matéria da Revista Oeste que saiu aqui, que o ministro da Defesa, o José Múcio, ele disse que não houve golpe no 8 de janeiro, tá? E abre aspas para ele, ó. Não havia líder com quem negociar. Eram senhoras, rapazes, moças, crianças, fecha aspas. Além disso, segundo o ministro, havia possibilidade de decretar GLO com 1.500 militares à disposição. Mas Lula, esse cara marada que subiu a rampa aí, vetou. E aí, doutor, o que aconteceu aí, hein? Olha só, Mário, eu vou ter que parabenizar, né, o Múcio, obviamente, por 2 motivos. Primeiro, porque ele foi o primeiro lá atrás, se eu não estiver enganado, em agosto de 2023, numa entrevista à CNN que ele concedeu, uma entrevista longa, inclusive, ele disse exatamente a mesma coisa, o que mostra que ele é um cidadão, ao menos até que se prove em contrário, né, ou contrário, um cidadão de caráter, porque ele está mantendo aquilo que ele disse lá atrás. Isso é ótimo para a gente fazer essa avaliação. E vou endossar o que ele diz. Trata-se da figura colocada aqui no Código Penal pelo artigo 17 de crime impossível. Eu vou te dar mais um detalhe, Mário. Eu conversei muito, né? Em virtude de ter escrito o livro, de ter estado aí 10 meses em Brasília acompanhando, lutando por um PL, que o texto foi protocolado no dia 30 de novembro de 2023. Infelizmente, a gente não conseguiu, né, colocá-lo em votação até que acabasse o período deles, eles entrassem em recesso, mas espero que na volta do recesso isso seja votado o quanto antes e, quiçá, aprovado para tirar essas pessoas dessa tristeza profunda que elas foram condenadas, porque mesmo em tornozeleira eletrônica, imaginemos nós, um ente da nossa família, ou nós mesmos, sem ter cometido nenhum crime, estarmos com tornozeleira eletrônica. Pois bem, voltando ao crime impossível, falta todos os elementos, como disse o Múcio. Não tinha nenhuma instituição inclusa nessa suposta tentativa de golpe, não haviam soldados, não haviam armas, não haviam equipamentos bélicos, não havia o mínimo, ou melhor, a mínima possibilidade de tomarem um poder em um domingo, meus amigos. Quando as instituições ali que supostamente foram invadidas, e a gente viu imagens, então tem que acreditar, foram invadidas, elas não tinham ninguém trabalhando. O STF estava em recesso forense, portanto, não tinha ninguém lá. Ele não tinha como ser perseguido, como ser capturado, como ser levado para Goiás, como ser levado para qualquer lugar, porque simplesmente ele não estava lá. Aliás, ele mesmo disse que ele estava em Paris. Ele viu as imagens e soube do ocorrido de Paris. Estava passando férias com a sua família. Então, trata-se de crime impossível por qualquer ótica que a gente estabeleça, por qualquer prisma, por qualquer balizamento, seja jurídico, seja político, seja imaginativo, seja lá de Marte, seja de Plutão. É crime impossível. Não houve golpe. Agora, é óbvio que, como muito bem disse a Samantha, como falou o Diogo, como você tem dito, Mário, vai ser a narrativa que eles querem, porque eles têm o poder. Notadamente, a história diz o seguinte: quem ganha a guerra, conta como foi. Agora, quando você tem poder demais, você finge ser o herói antes mesmo do fim da guerra. É isso que a gente está enfrentando. Perfeito, doutor. Eu tenho aqui a te agradecer aqui por participar mais uma vez aqui dos nossos comentários, excelentes comentários como sempre. E aí eu agradeço o senhor e que o senhor esteja sempre aqui conosco, que é sempre bom aprender mais aí sobre o que está acontecendo no nosso Brasilzão de meu Deus. Sou eu que aprendo com vocês, Mário. Muito obrigado. Parabéns pela condução do programa. Foi um prazer dividir a tela aí com o Diogo, com a Samantha, principalmente, que conheci hoje, e estar aqui para a nossa audiência. Toda sexta-feira me chamando, confirmando que é para ter minha presença, eu estarei aqui. Agora eu preciso cumprir um outro compromisso. Forte abraço a todos vocês, um bom final de semana a todos. Abraço, meu querido. Agora vamos lá, pessoal, vamos mudar aqui o foco, vamos para as polêmicas envolvendo aí, né, essa página de fofocas que espalhou aí
mentiras nos últimos dias e acabou com aquele episódio da Jéssica, né? Uma menina tão nova que acabou aí sendo vítima desses abutres, né? Após 2 semanas de pausa devido às polêmicas envolvendo a morte de Jéssica Vitória, a Choquei voltou a postar conteúdos normalmente em suas redes sociais nesta sexta-feira. Nas contas do perfil de fofocas no X, o antigo Twitter, e no Instagram, é possível ver publicações sobre a nova edição do BBB 24 e sobre artistas como Anitta e Melody. No Instagram, porém, os comentários foram limitados para evitar críticas. Já no X, parte dos internautas está deixando registrado sua indignação com a volta das atividades do perfil. Lembrando também que a envolvida no caso, né, aí denunciada pelo vídeo do grande Daniel ali, que ele trouxe aí ele montou ali, né, um vídeo espetacular que acabou viralizando, e a dona da Mind8, né, uma das donas ali da Mind8, voltou, né, com sua rede social também disse que vai processar algumas pessoas que estão falando mal da empresa. Começando aqui pela Samantha. Samantha, querida, o que você acha de tudo isso, da Choquei voltar aí com tudo, né, voltando aí a contar as suas historinhas da carochinha aí nas redes sociais? O que você acha de tudo isso? A família da Jéssica é que não tá gostando de nada, né? E não tem como gostar, e talvez, diante do que ocorreu com a Jéssica, a família nunca mais se recupere. É um trauma que ninguém consegue dimensionar. A gente pode imaginar, mas dimensionar só se passar pela mesma situação, que eu não desejo a nem ninguém que está nos ouvindo agora, não desejo nem aos inimigos. Mas, assim, esse caso Choquei, muita coisa já foi dita sobre o caso Choquei, mas eu queria reforçar uma preocupação que eu tenho, né? Eu estava vendo um dado ontem, que em cada 7 brasileiros, de cada 10 brasileiros, 6,5 seguem esse tipo de perfil. Então, é um retrato extremamente lamentável. Brasileiro não, internauta, quem está na internauta. Entre cada 6,5 brasileiros, internauta, de cada 10 seguem esse perfil. Então, eu fiquei extremamente impactada com isso. Isso é extremamente preocupante. A gente vê uma geração extremamente vazia, uma geração extremamente manipulável e manipulada por esse tipo de